a doutrina dos espíritos codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento o Miguel da equipe do programa. E como todo terceiro domingo, estamos eu e a Teca, querida amiga de Cambé, aqui conosco hoje. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter um dia hoje de muita paz, muita luz. E que a mensagem do programa hoje venha falar fundo ao coração de quem nos ouve. E já nós vamos ouvir um momento espírita, né? Esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, que tem alcançado muitos corações, né, de pessoas que buscam através de textos curtos, né? Os momentos espíritas são em torno de 5, 6 minutos, né? E vale a pena, pessoal, consultar o site da Federação Espírita do Paraná ou o site do próprio Momento.com para ouvir essas mensagens, né, Teca, que são muito instrutivas, são muito boas, né? Com certeza, Miguel. E hoje nós temos como tema o hóspede. Hóspede. Vamos ouvir a mensagem e já regressamos. Quando sabemos que receberemos um hóspede em casa, alguém de quem gostamos muito, tomamos muitas providências. Organizamos tudo da melhor maneira possível. Afinal, desejamos oferecer tudo de bom, de mais especial. Por isso, limpamos e perfumamos nosso lar e o enfeitamos com flores delicadas e coloridas. Providenciamos a quem chegará o melhor cômodo da casa, aquele onde o sol pela manhã o virá saudar, e se fizer frio, virá aquecê-lo logo ao despertar. Quando o hóspede chega, fazemos silêncio para não perturbar o seu repouso. Providenciamos para que as crianças não o incomodem. Pensamos em todos os detalhes. Nos desdobramos nas atenções quanto aos alimentos. Preparamos o que ele mais aprecia. Desejamos que se sinta bem em nossa casa. Para ele, o melhor é nosso hóspede. Tudo se torna um envolvimento de carinho para que esteja à vontade em nossa casa. Poucos de nós nos damos conta de que existe um hóspede ansioso para penetrar a nossa casa interna. Alguém que tem caminhado de um lado para outro nas calçadas e ruas da nossa vida emocional todos os dias. Ele busca se insinuar para que tomemos a iniciativa de convidá-lo a entrar. Ele conhece nosso íntimo, sabe dos nossos sentimentos feridos, da alegria que buscamos com ansiedade, da saúde que aguardamos se restabeleça, das esperanças tão embaladas. Ele nos segue pelos corredores da solidão ou nos salões da alegria. Ele se chama Jesus. Quem sabe ainda hoje possamos convidá-lo para adentrar o nosso coração. E como o desejamos bem recepcionar, comecemos por realizar a higiene das peças interiores de nossa alma. Espanemos para longe os pensamentos tristes. Coloquemos perfumes em nossa casa íntima. Envolvamos em silêncio cada compartimento interno para que ele se faça o mais suave hóspede da nossa vida, dela jamais se apartando. Não esperemos mais. Vamos convidá-lo a se hospedar em nós para sempre. Todos os que permitiram que ele adentrasse a porta dos seus corações nunca mais foram os mesmos. Ele penetrou o coração de Francesco Bernardoni e o jovem se transformou em Francisco dos Pobres, Francisco de Assis. Ele visitou uma jovem freira na Índia e ela, deixando-se sensibilizar por sua mensagem, se transformou na irmã dos pobres mais pobres.
Madre Teresa de Calcutá, para quem cada mendigo, doente ou necessitado, era o próprio Cristo vivo e amado. Se o convidarmos a estar conosco e nos dispusermos a viver a sua mensagem, ele, estrela fulgurante, fará sol em nossas vidas, acima e além de todos os problemas que possam colocar nuvens em nossos dias. Jesus, mestre, amigo e irmão maior, ele prossegue de braços abertos, aguardando que nos permitamos o aconchego e que atendamos ao seu convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, e leve o meu fardo. Atendamos ao convite, e abriguemos o hóspede celeste na intimidade de nossa alma. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu o Judas traidor, aquele que entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que toda mãe resgatar um filho amado, sofre então com paciência, não está desamparado.
sabes tão pouco de mim. És bendita e radiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo, vida minha sina. Aquele homem de luz, foi ele que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Tá aí, prezados amigos, a nossa aventura do programa de hoje, um pouquinho diferente. Além do momento espírita que nós ouvimos com o título de Hóspedes, também ouvimos a canção interpretada por Elizabeth Lacerda, que leva como título Judas e Maria, na poesia de Maria Dolores, né? Muito bonita essa abertura, Teca, e eu já vou passar imediatamente a você, que a ideia foi sua, belíssima ideia da gente colocar essa música, uma vez que nós estamos estudando, sempre no terceiro domingo, os personagens da Boa Nova, né, ao tempo de Jesus, e hoje nós escolhemos Judas, né, Teca? Isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de Judas, que é assim, a gente vai falar que nenhuma novidade, uma vez que tudo aquilo que é relacionado a Judas, todos conhecem, e Judas, assim, não tem muita coisa a ser dita, né? Mas a gente sabe que a Bíblia, ela nos conta que ele foi o apóstolo que traiu Jesus, né? E a gente já tinha esse conhecimento. E que sem ele a crucificação não poderia nunca ter acontecido. Ele era um dos 12 apóstolos e ele pode ter vindo da Judéia e não da Galileia como todos os outros apóstolos. Judas, ele é um personagem sem história, né? A gente viu isso porque a gente estava pesquisando sobre ele e a gente não acha assim, muita coisa a respeito dele. Então ele sabe que Judas é sem história, porque com exceção de 15 citações nos evangelhos canônicos e alguns outros nos Atos dos Apóstolos, quase não há registro do seu passado antes de conhecer Jesus. E o seu nome, o seu sobrenome, na verdade, Iscariotes, ele provavelmente tem uma indicação da cidade em que ele nasceu, que era Cariotes ou Queirote, né? Era uma vila que, na verdade, também nunca foi localizada com precisão. Sabe-se que o lugarejo, ele ficava perto de Hebron, uma importante área urbana, né, no sul da Judéia, e que ficava a cerca de mais ou menos 5 dias de viagem da Galileia. Segundo os evangelhos canônicos, Judas entregou então Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata, e entrando depois em desespero, ele enforcou-se. Segundo também o apóstolo João, ele era quem cuidava do dinheiro, né,
dos apóstolos, assim, que era o dinheiro esse que era utilizado para as viagens que eles empreendiam e às vezes em doações também. No livro Boa Nova, quando eu disse aqui que Jesus, deixa eu ver onde foi que eu disse, que ele entrega né, Jesus por 30 moedas de prata, então a gente vê que há às vezes uma discordância nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, de João, às vezes há algumas discordâncias a respeito disso, viu? Então, a história de Judas é muito interessante, porque no livro O Evangelho de Judas, escrito por José Lázaro Boberg, ele traz assim, várias comparações entre os evangelhos, porque o primeiro evangelho foi o de Marcos, e aí Mateus, João, né, e a gente vê, e ele nesse livro ele traz assim bastante fatos que acaba discordando de um evangelista para outro. Então fica assim, a história de Judas mesmo é essa que a gente conhece, assim, que está no evangelho canônico e tudo, é isso que a gente conhece. Mas real mesmo, a gente não tem assim uma afirmação correta. Mas no livro Boa Nova, escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, tem umas duas partezinhas que eu gostaria de ler rapidinho, muito interessante, que fala a respeito de Judas, e ele diz assim, olha, que a madrugada o encontrou decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios, porque ele tinha mesmo ele sonhava de Jesus ser o rei mesmo, ele presidir tudo aquilo lá, acabar com aquele reinado, né, romano, e ele, por conta disso, então ele achava que Jesus ele teria que ser o maior, né? Então ele, nessa noite, então, ele entregaria o mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. E depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigia os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão dos seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Veja só, então ele tinha esse desejo, né? Ele teria um alto posto e depois então que ele conseguiria tudo aquilo que ele se imaginava, ele libertaria Jesus. E por conta disso, então ele faz o acordo lá com os sacerdotes. E mais à frente ele diz assim: ao presenciar o sofrimento de Jesus, o apóstolo entendeu tardiamente o seu lamentável equívoco. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava imensamente o Mestre. Entregue então a profundo remorso, Judas suicida-se quando percebe que a crucificação de Jesus seria irreversível. Veja só, né, por isso que Humberto de Campos ele fala sobre a ilusão do discípulo, né? Porque ele estava mesmo iludido, ele achava que ele ia conseguir contornar toda aquela situação, e quando ele vê que aquilo tudo sai do seu controle, ele não tem assim uma fortaleza moral, né? E acaba indo para o suicídio. No livro ele fala assim que ele se enforca, mas a gente vê agora no Atos dos Apóstolos, que a gente leu até, foi no domingo do mês passado, do outro,
que Lucas fala que ele se precipita, né, e que as suas entranhas é espalhada. Então há umas divergências assim que a gente, na verdade, a gente não sabe bem. Mas no Evangelho, então, de Judas, eu aconselho vocês a lerem esse livro, porque assim, como Boberg diz, isso tudo que ele escreve é uma opinião dele, né? A gente concorda ou não com tudo que está aqui, ele deixa isso muito claro no livro. E eu li, e assim, não vou comentá-lo todo, porque nem tenho, acho que, essa capacidade, porque o tempo era curto e não dava para a gente fazer todas as comparações que ele pedia aqui, né? Porque a gente ia ter que ir num evangelho, no outro, e ficar fazendo mesmo, comprovando todas essas comparações. Mas no evangelho de Judas, que foi assim encontrado, né? Eles falam assim que um fazendeiro foi lá no rio Nilo, lá naqueles desertos daquele rio lá, e ele entra numa gruta procurando assim tesouro, procurando alguma coisa, e ele encontra uma caixa de pedra, e dentro dessa caixa de pedra tinha uns pergaminhos, né, uns papéis lá, que era esse evangelho de Judas, que já assim, bastante deteriorado pelo tempo, porque esse que foi encontrado não faz muito tempo, foi em 1978, parece que foi, estava aqui, não está aqui no livro, eu marquei aqui, mas não me lembro muito bem. Mas ele fala que então ele descobriu esses documentos já há muito tempo, e algumas partes nem conseguiu ser restabelecida e se perdeu algumas coisas, mas nesse evangelho, algumas coisas que eles conseguiram traduzir e tudo, tem um texto do evangelho que Judas escreve assim: Jesus falando para Judas: tu vais ultrapassar todos, tu sacrificarás o homem que me revestiu. Então, dentro desse pensamento, que era um pensamento gnóstico, né, que era da época, porque, segundo Boberg, ele fala que Judas e Tomé eram gnósticos, né, que era assim uma seita, uma religião, não sei, que eles tinham esse desapego às coisas materiais, inclusive ao corpo, né. E ele fala, então, que essa frase significaria que, com a delação, Judas estaria contribuindo para que Jesus pudesse libertar o seu espírito, livrando-se do seu invólucro carnal, que era o corpo. Então, a gente vê nesse evangelho bastante coisas que ele acaba questionando, fazendo uns questionamentos para a gente acerca de: houve mesmo a traição de Judas? Porque se a gente vê por essa frase, tu vais ultrapassar todos, tu sacrificarás o homem que me revestiu. Então, Jesus sabia, e a gente vê mesmo pelo evangelho canônico, a gente vê que o Jesus sabia que o Judas ia entregá-lo. Então, por conta disso, ele fala que não houve uma traição. Ele tinha consciência, Jesus tinha consciência de que tudo isso ia acontecer, então não foi uma traição. Mas ele faz uma série de questionamentos durante todo esse livro aqui, que faz a gente refletir bastante. E eu aconselho, né, e que assim, eu só dei uma pinceladinha aqui, porque é um texto bastante longo, se a gente for falar, a gente vai usar o programa todo e talvez até um outro acerca disso. Então eu aconselho a vocês a lerem esse livro, é bastante interessante. E é como o Boberg diz: acreditem ou não, isso é a opinião dele, o que ele escreve aqui é aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele foi atrás, que ele investigou e tudo. Mas que cada um vai tirar a sua opinião. Como nós estamos tão focados nessas que está escrito sobre os evangelhos, o evangelho canônico, às vezes fica até um pouquinho difícil da gente acreditar em tudo isso que Boberg fala. Mas que se a gente analisar profundamente, a gente vê que tem bastante fundo de verdade em tudo isso. Então, até que ponto, né, Judas foi realmente esse traidor? Até que ponto, né, houve toda essa história em cima desse personagem? Até que ponto tudo isso é realmente verdade? Então, a gente fica com esse questionamento, né? A gente sabe que nada é para sempre, é definitivo, né? Se Judas se equivocou ou não,
hoje ele é um personagem já reabilitado. Então não tem por que mais a gente ficar malhando Judas, né? E aí os livros, eles falam que uma das encarnações de Judas foi Joana d'Arc. Então, olha o sofrimento que ela passou. Então foi um resgate, ele passou por todo esse resgate e hoje então ele já está completamente reabilitado, né, Miguel? Miguel vai colocar algumas coisas também. Eu acredito que é um tema muito interessante, né? De todos os apóstolos que trabalharam com o Cristo, foi o que teve o maior destaque dado pelas doutrinas sequentes, né, cristãs, católicas, né, Teca? Até pouco tempo a gente observava a malhação dos Judas, né? Então, uma coisa assim muito triste de se realizar e de se defender e por que não dizer, até de se perpetuar para quê, né? Como a Teca comentou, quem não se equivocou, né? Quem não se equivoca, né? Num mundo de espíritos inferiores, né? Então, se Judas chegou a ser um dos escolhidos para trabalhar com Cristo, né? Porque também tinha méritos, né? Isso a gente não pode esquecer, porque o Cristo enxergava a fundo na alma, né? Quando ele vai escolher os 12 que queriam trabalhar com ele, né? E depois que ele partisse continuar o seu trabalho de levar a boa nova, né, a todos os povos, ele sabia, né, com quem ele estava lidando. É claro que Judas se equivocou, como Pedro também, como a gente viu, como Madalena a gente viu aqui, como Tomé, né, Teca? Como Paulo, como né? Paulo também, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, eu acredito que o programa hoje vai ficar em função do Judas, porque o texto que nós estamos estudando lá com Kai Bar Schutter, no livro Atos, Vida e Atos dos Apóstolos, vai falar de Pentecostes, que é uma data marcante, uma data simbólica, né? Inclusive para Kardec, né? Não é hoje muito destacado no movimento espírita, mas se nós fizermos uma busca, nós vamos observar que Kardec dava sua importância para, não tanto por dia, porque não tem uma data certa, mas para o fenômeno, né? E a gente vai estudar isso, acredito que no próximo mês, porque hoje essa discussão do Judas é muito interessante para todos nós, né? A mensagem de abertura do momento espírita, o hóspede, né, mostra muito isso, né? Quem que nós vamos querer hospedar no nosso íntimo, no nosso coração? Nós estudamos no Espiritismo a tal da sintonia, né? A tal da vibração, dos desejos, dos pensamentos. Então, à medida que nós pensamos no bem, nós vamos atrair para nossa companhia espíritos felizes, espíritos superiores. Se o nosso prazer é nas coisas materiais, é no mal, é nas coisas equivocadas, nós abrimos o nosso campo vibratório para espíritos inferiores, espíritos infelizes, que só desejam o caos, desejam a discórdia, desejam as coisas fora das leis de Deus. Isso é natural da pessoa. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o seu livre-arbítrio vai desenvolvendo, ele vai podendo fazer melhores escolhas, e digo, escolhas no bem, né? Escolhas dentro da lei de Deus. Então, ficou muito bonita a mensagem inicial, até quando a Teca comentou da música, eu falei, eu quase tenho certeza que vai ter relação com o tema do momento espírita, né? E tem, né? Se fica difícil para as pessoas, né, colocar Jesus, né, como hóspede na nossa casa mental, no nosso coração, muitos devem estar pensando assim, né, pô, Jesus, né, quem sou eu para ter Jesus? Tá bom, então vai um pouquinho mais abaixo, né, bota o anjo guardião, bota um espírito amigo, um espírito familiar. Ó, por que não Francisco de Assis? Nós conhecemos tantas pessoas até que são devotas de Francisco de Assis, Madre Teresa, né, e tantos outros missionários aí, não tem problema. Por quê? Porque o velho ditado, a velha mensagem, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, olha, cada um com o seu anjo guardião, Jesus vai estar presente. É Francisco de Assis, é São Benedito que eu gosto, é São Paulo, é Maria, né? Mãe de Jesus, não tem problema. Jesus estará junto dentro da sua capacidade nesse trio, olha que beleza. Então, vamos hospedar no nosso sentimento, no nosso pensamento, e aí materializar nas nossas atitudes esses espíritos felizes, que nos vão indicar sempre o caminho do bem.
né? E aí amarrar com essa música lindíssima, né? Judas e Maria, cantada por Elizabeth Lacerda, que na verdade isso é uma poesia de Maria Dolores. Uma poesia de Maria, né? Dolores. E que ela coloca em poesia esse momento grave onde Judas, perturbado, claro, pelo ato equivocado que ele cometeu, né? De entregar o Cristo, provavelmente ele tinha outras ideias, não aquela da crucificação, né? Enfim, e ele nesse momento de perturbação, né? Quem que vai resgatá-lo naquele turbilhão de pensamentos equivocados e sofrimento? A própria mãe do Cristo, né, Teca? E é isso que é importante destacar. Maria vai até o vale e acaba, né, segundo falam, que ela vai até lá e acaba resgatando Judas, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Eu me emociono muito, e a hora que a música estava tocando, eu fiquei muito emocionada, porque é coisa impressionante, né? Mas nessa hora, assim, que ela estava falando do resgate de Maria, eu tive a impressão de ver o Eurípides aqui do meu lado, aqui, porque ele amava essa música, essa poesia, né? Ele fazia questão mesmo de falar sobre isso e falar sobre um teatro que a gente fez, né, uma vez lá no Allan Kardec, e que a minha filha até foi Maria e ele era o Judas, e houve essa cena do resgate de Maria. Então ele falava isso com uma emoção tão grande, né? E a hora que eu estava ouvindo a música assim, eu tive a impressão que ele estava aqui do lado também, ouvindo, né? E até se beneficiando, né, da música. Mas acho muito engraçado, Miguel, quando você estava falando a respeito do hóspede, que eu me recordo que há um tempo atrás, a gente tem um tempinho ali ainda, eu me recordo que um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu vi uma palestra do Estevão Camolese, ali no Centro Espírita Allan Kardec, e ele fazia uma palestra falando assim, vem Jesus. E é o que muitas vezes nós fazemos, né? A gente chama Jesus para nós, para nossa casa, né? Vem Jesus, vem Jesus. E aí ele dizia assim, mas vocês já pararam para pensar que se Jesus viesse, como que encontraria a tua casa? Como te encontraria? E é uma coisa que a gente tem que estar pensando realmente, né? Eu chamo por Jesus, mas e se ele chegar? Como que eu vou encará-lo? De que forma, né? Como é que eu estou em relação às leis divinas, né? Eu estou praticando, eu estou pelo menos tentando fazer essa prática. Como é que está o ambiente da minha casa para receber esse hóspede que eu estou chamando, que eu estou convidando a entrar, não é? Porque o que a gente tem visto muito hoje, infelizmente, é as famílias assim, um na sala vendo televisão, o filho lá no quarto com a outra televisão, ou com o celular no computador, o outro filho no outro quarto. Quer dizer, então aquele ambiente familiar, aquela cumplicidade de família, a gente vê que não está tendo mais, né? Cada um está muito individualizado, cada um dentro do seu problema e não participando às vezes do outro. Então, vamos começar a pensar realmente sobre isso, né? Nós trazemos esse hóspede, mas que ele possa chegar e se sentir bem dentro da nossa casa, né? E não com vontade de ir embora em 5 segundos, né? É verdade, a gente fica até encabulado. Eu vou pedir pro Cacá pra gente fazer um rápido intervalo e já voltamos, pessoal. Você está ouvindo o programa Além da Vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um instante de prece, um encontro com a verdade, um momento de consolação. Um programa dirigido e coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Então, pessoal, e comentando aqui com a Teca, nós temos esse mês de agosto 5 domingos, né? Então provavelmente no dia 29, né, no 5º domingo, nós estaremos analisando o texto de Caibar Schutter, que fala do dia de Pentecostes, né?
Hoje nós ficaremos em Judas, né? Esse personagem importantíssimo da Boa Nova que trabalhou com Cristo, né? E é interessante essa análise que a Teca fez agora, antes do intervalo, né? De como é que está a nossa casa mental, como é que está o nosso sentimento para receber esses amigos espirituais que a gente sempre pede, né? Será que nós estamos trabalhando para irradiar a luz? Ou estamos envoltos em sombra, né? Essa expressão me chamou a atenção quando eu estudava o tema do programa de hoje, relacionado a Judas, e eu sempre utilizo esse aplicativo gratuito que está na internet, foi desenvolvido pelo Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec de Curitiba, pelo nosso querido professor Cosme Massa e sua equipe, né? Que tem toda a obra de Kardec ali disponível, todas as 23 obras que constituem a doutrina espírita, né? E ali, nesse aplicativo, no ícone de busca, eu coloquei Judas lá e apareceram vários textos, né? E um me chamou muita atenção, que são correspondências que Kardec coloca na Revista Espírita, né? Eu estou com a 6ª carta aqui, né? Então as outras 5 vou chegar em casa e vou ler, eu e a Terezinha, porque ela é muito boa, essa 6ª. São correspondências de Jean Gaspar Lavater, no século XVIII ainda, quer dizer, um século antes do lançamento da doutrina espírita, né? O espiritismo ele vai chegar no final do século XIX, em 1857, e aqui essa carta desse Jean Gaspar Lavater é de Zurique, 16 de dezembro de 1798, né? Quase 100 anos antes do advento do espiritismo. E é interessante, nessa carta intitulada De um Defunto a Seu Amigo, né, que está na Revista Espírita de Allan Kardec de maio de 1868, né, o título é Correspondência Inédita de Lavater com a Imperatriz Maria da Rússia, né? E aqui aparece a figura de Judas, e ela comenta no texto, né, esse espírito conversando com Lavater. Ela, em determinado momento, logo no começo do texto, ele diz assim: meu amigo, peço-te que te detenhas ante estas palavras, envolver-se em sombras. Me chamou a atenção essa palavra, envolver-se em sombras, né? E aí, mais ali na frente, vai dizer o seguinte: o homem Jesus, resplendente de luz e de amor, foi o ponto luminoso que incessantemente atraía para si legiões de anjos. Naturezas sombrias, egoístas, atrai para si espíritos sombrios, grosseiros, privados de luz, malévolos, e são mais envenenadas por eles, ao passo que as almas amantes ainda se tornam mais puras e mais amantes por seu contato com os espíritos bons e amantes. Jacó, adormecido, cheio de sentimentos piedosos, vê os anjos do Senhor chegarem até ele em multidão. E a sombria alma de Judas Iscariotes, olha o destaque que ela dá aqui para Judas, né, dá ao chefe dos espíritos sombrios o direito, direi mesmo o poder, de penetrar na sombria atmosfera da sua natureza odienta. Os espíritos radiosos são abundantes onde se encontra um Elísio. Legiões de espíritos sombrios pululam entre as almas sombrias. Meu bem-amado, medita bem no que acabo de dizer-te. Encontrarás numerosas aplicações para isto nos livros bíblicos, que encerram verdades ainda intactas, assim como instruções da mais alta importância concernente às relações que existem entre os mortais e os imortais, entre o mundo material e o mundo dos espíritos, né? O texto é muito longo e é muito bonito, eu recomendo a todos aqui, repito, está na Revista Espírita de maio de 1868, correspondência inédita de Lavater com a Imperatriz Maria da Rússia, né? E a esse texto Kardec vai fazer um comentário muito interessante no final, 2 parágrafos, dizendo que essas cartas de Lavater, àquela época, né, um século antes do Espiritismo, atestavam em parte não só o conhecimento dos princípios fundamentais do Espiritismo, olha só, né, mas uma justa apreciação de suas consequências morais, né? E é isso que a gente gostaria de destacar, que é isso, né? A consequência moral dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo material.
entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, que é o que aconteceu com Judas. Ele deu vazão aos espíritos inferiores e aconteceu o que aconteceu. É verdade. No livro, eu não sei se eu não me lembro mais o nome certo do livro, mas dá para dar uma procuradinha. Eu não sei se é na Escola do Mestre, que é de Vinícius. Ele fala alguma coisa a respeito da reabilitação de Judas, né? E ele diz assim que Judas, ele tinha esse desvio moral, né? Tanto que ele acabou se enredando em toda essa situação exatamente por conta desse desvio. E um dos desvios morais do Judas era o cinismo. Você vê que interessante, né? Quando eu li isso daí, eu até achei assim, nossa, seria um vício que eu jamais pensaria. Mas ele fala, ele descreve isso e ele diz assim que ele foi assim, ele tinha um cinismo tão assim que quando na ceia lá que Jesus fala, aquele que molhar o pão no mesmo prato que eu, esse me trairá. Quer dizer, Judas estava próximo a ele, ouviu ele falando isso e molhou o pão. Ele diz, como assim, eu testo, eu sou, né? E ele fala assim, então, que é por conta de tudo isso, e aí ele faz um questionamento dizendo assim, bom, mas Jesus sabia que Judas ia traí-lo, ia entregá-lo. Por que Jesus permitiu? Por que ele não fez alguma coisa para modificar isso daí, né? E aí a gente pensa assim, porque está escrito que tinha que ser assim, e ele seguiu, né? Mas Vinícius ele faz uma explicação lá, que eu não vou me recordar assim claramente como que é, mas ele diz assim que muitas vezes o espírito ele traz algumas imperfeições de longo tempo, né? Ele vem trazendo isso daí, e que muitas vezes é necessário um choque, né? O espírito ter assim um choque, despertar mesmo, e aí começar a sua transformação. E Jesus sabia dessa situação de Judas e tudo, e ele sabia também do potencial que ele tinha, né? Além, não o Judas hoje, mas o Judas depois. E então essa situação toda do suicídio, ele vê o Jesus, os planos dele não deram certo, e Jesus acabar sendo crucificado, e ele se sentindo culpado por tudo isso, causa ali um choque muito profundo. E ele não consegue realmente segurar essa situação e acaba se suicidando. E isso é o que vai motivar a transformação de Judas. Sim, olha o que aconteceu com Paulo, como você Paulo mesma exatamente. Coisa, né? Às vezes é necessário esse choque. Então Jesus ia modificar isso, não, porque ele sabia que isso era necessário para a transformação de Judas. É um tema apaixonante mesmo, e entendamos, né, para finalizar Judas, né, que ele hoje, um espírito de luz, com certeza, né, Teca? Com certeza. À frente aí de planetas e orientações, né? Vamos passar para o nosso amigo Zé Antônio, então, que hoje ele está como tema as bodas de Canaã. As bodas de Canaã. Vamos ouvir e voltamos. Olá, amigos. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou recorrer praticamente à primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, Allan Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com a mensagem do Espírito de verdade. Nós vamos estudar essa mensagem numa próxima reflexão. Por quê? Porque ela é a continuação, 1857 anos após a última ceia, quando Jesus fala do Consolador prometido e o Espírito da Verdade registra essa mensagem dizendo praticamente as mesmas palavras que Jesus usou. Na segunda página, que é a introdução, e a introdução que eu comentei nas reflexões passadas tem 17 itens. O primeiro item, Allan Kardec trata como o objetivo dessa obra. Ele vai dizer assim, aquele foi do Livro dos Espíritos, perdão, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, é outra introdução. Ele diz assim, podemos dividir as matérias contidas no Evangelho de Jesus em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo. A segunda parte, os milagres de Jesus. A terceira, as profecias. A quarta, as palavras que viraram dogmas nas religiões. E a quinta, o ensino moral. E aí diz Allan Kardec, a última, quinta, o ensino moral, é o terreno em que todos os cultos
podem encontrar-se. É a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. E esse livro vai ser fundamental nos ensinos morais de Jesus. Qualquer religioso de qualquer crença pode ler, vai estar ouvindo Jesus sendo analisado a sua vida, os seus ensinamentos, os seus milagres, à luz do Espiritismo. Nós não vamos analisar o milagre das bodas de Caná pelo Evangelho. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre as bodas de Caná. Vamos voltar historicamente. Quando se deu as bodas de Caná, porque ficou conhecido como o primeiro milagre de Jesus? Porque se deu exatamente quando Jesus estava começando o seu apostolado. E como que Jesus começou? Seguindo as Escrituras. Ele mesmo ditou ao criar aqueles profetas da antiguidade, através de espíritos superiores, a orientação de como seria a vinda dele. Então o batismo dele no Rio Jordão já estava todo preconizado, já estava todo ditado no Velho Testamento, através de Isaías, através de Jeremias e outros profetas. Então Jesus vem até o Rio Jordão, onde João está batizando. João o Batista, que era primo dele, filho de Isabel, primo de Maria, né? Então, ele está lá batizando, e quando ele se aproxima, ele pede que João fale no seu digno de desatar essas sandálias. Mestre, é o Senhor que deveria estar me batizando, e fala, faça como está escrito para que se cumpra as Escrituras. E João Batista comenta que ele reconheceu Jesus, porque o Espírito Santo apareceu e ficou uma bomba sobre Jesus o tempo todo, que era como estava escrito nos profetas, que ele iria identificar a presença do Messias. Então ele batiza Jesus. Para onde Jesus vai? Sabe para onde Jesus vai? Ele vai para o deserto e fica 40 dias, 40 noites em jejum. Vai ser outra reflexão sobre o significado do encontro de Jesus com as tentações de Satanás. Ele volta de novo, e volta ao Rio Jordão, onde João está batizando. E João tinha seus seguidores. E entre os seguidores de João, os discípulos de João Batista, estava André, irmão de Simão. Então, quando Jesus se aproxima, João diz para André, André, é a ele que você deve seguir daqui para frente. E então André, junto com provavelmente João, que viria a ser o evangelista, João o evangelista, vão seguir Jesus. E Jesus aí estava um diálogo com eles, perguntando por que eles estão seguindo, o que eles querem, e eles contam que João, que eles eram discípulos de João, que caminhou e tem todo um outro raciocínio, e nós não vamos ficar aqui. Só para vocês entenderem quando ocorreu esse fenômeno. E aí Jesus sai então, e André vai apresentar Pedro, que é o irmão dele, para Jesus. E quando apresenta Pedro para Simão, que é o nome de Pedro é Simão, ali naquele momento, Jesus chama Simão de Pedro. Ele diz assim, Pedro, Simão, a partir de hoje tu serás Cefas. Cefas é Pedro em aramaico. Pedro é pedra, Cefas é pedra em aramaico. Pedro é pedra em grego. Então em grego virou Pedro. Por isso para nós, Simão Pedro. Então ali Pedro foi batizado por Jesus, porque todos tinham essas mudanças de nomes. Depois é um outro estudo, quem tiver interesse, vai lá nas Bíblias, tem muita explicação por que Jacó passou a ser chamado Israel, por que mudaram Abrão passou a ser chamado Abraão. Os espíritos superiores falam, a partir de hoje você não será mais Abrão, que tem um significado. Você será chamado Abraão, é outro significado. O Jacó, que viu aquela escada onde subiam e desciam os anjos, a partir de hoje você será chamado Israel, que é aquele que congrega uma multidão. Israel se tornou um país. E aí então eles foram convidados, aí depois de vários dias juntos, formando esse apostolado, eles foram convidados para essas bodas de casamento na cidade de Caná, que segundo os mapas do Velho Testamento, ela é localizada antes de Magdala, depois Magdala é Nazaré, Caná, Magdala e Cafarnaum.
Mas os historiadores de hoje não encontraram Caná, a cidade ainda. Eles estão procurando até hoje a cidade. E lá estava havendo um casamento dos parentes de Maria, e o casamento judeu demorava 6, 7 dias, é todo um ritual, cada dia com o seu significado. E tinha certas ritualísticas, entre elas o vinho, que simbolizava a alegria das festas, do reencontro. E o noivo que patrocinava a festa, ele praticamente se expunha publicamente, porque manter um número de convidados com alimentos e com vinho, que não devia ser barato, mesmo naquela época, embora tivesse muito vinhedo naquela região, mas para 7 dias de festas era natural que eles tivessem, e acabou o vinho do terceiro dia da festa, que era o dia da aliança. Segundo o ritual judeu, era o dia da aliança que o noivo andou no ciclo. E Jesus estava lá com os seus discípulos, seus que estavam formando o discipulado de Jesus, estavam lá com ele, convidados da festa, e Maria, que era parente dele, sabia da situação constrangedora que o parente dela passaria por ter acabado o vinho. Mas como ficou sabendo ali nas cozinhas do casamento, Maria se aproxima de Jesus, e aí entra o nosso raciocínio, nossa análise, nossa reflexão. Se aproxima de Jesus e diz assim: filho, acabou o vinho. E Jesus olha para Maria e não chama ela de mãe, chama ela de mulher. Mulher, tenho eu com isso, ainda não é chegada a minha hora. Mulher é como eu dissesse uma senhora casada. Senhora, se eu falo com alguém, uma mulher senhorita, eu estou falando com uma pessoa solteira. Se eu falo senhora, eu estou falando com todo o respeito a uma mulher casada. Quando a gente, naquela região, naquela época, se falava mulher, se estava falando com uma senhora. Então dizer mulher ou dizer senhora é a mesma coisa. Então Jesus chamou a mãe de senhora. Quer dizer, com todo o respeito, mas como ele começando a dizer que a hora que ele começa, então, a tarefa dele, de filho de Deus, do Messias, ele não é mais filho dela. Ele vai ser o Messias prometido de Deus. Então ele não é mais a mãe. Que foi praticamente a última frase dele na cruz. Mulher, dizer do mesmo jeito que foi a primeira frase no primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Mulher, eis aí teu filho. E olha para João, que está do lado de Maria. João, eis aí tua mãe. Então ele começa o messianato dele ali na rodas de Caná, chamando então, se desvinculando dos laços familiares. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que a partir daquele momento, ele era o Messias da humanidade. E ali ele iria então iniciar o messianato a pedido da mãe. Porque fosse para iniciar em Cafarnaum, ele inicia ali. Então ele fala: mulher, que tenho eu com isso? Mas Maria ama o filho a ama. Ele sabe que com essas palavras ele já está iniciando a nova etapa da vida dele. Para que ele veio? Então ela diz para os servos da festa: vão, façam tudo o que ele vos disser. Eram vários servos. E é interessante que quando Maria diz isso duas coisas que nos levam a refletir. Primeiro, para algumas religiões ali teria Maria se tornado a intercessora entre nós e o Cristo. Nossa Senhora, como dizem os católicos, Nossa Senhora, rogai por nós. Rogai a quem? A Jesus. Para que Jesus rogue a Deus. Então ela passa a ser intercessora. E ali ela já foi, quando ela diz: faça tudo o que ele vos disser. Quer dizer, ela já pediu para o filho vai fazer. Mas é ele quem vai dizer o que vocês têm que fazer. E para aqueles que querem aprender com o Evangelho, tem que entender mais. Se você está orando para Nossa Senhora, como os católicos fazem, alguns religiosos fazem, se você está orando para Nossa Senhora, você tem que estar ciente que tem que fazer o que Jesus mandar. Então daí você tem que ler o Evangelho, tem que estudar e seguir as orientações do Cristo para receber as bênçãos do Pai, que ele então é o intermediário. Então, nessa questão, nesse momento, nós ouvimos Maria como intercessora de Jesus. E Jesus chama aqueles servos e diz assim para ela. Então isso a gente chama de um mandamento de Maria. E Maria
como intercessora, a gente brinca. Esse é o mandamento de Maria. Sabia que Maria tinha um mandamento? Manda você fazer a vontade do Cristo. Eles chamam os servos, falam, traga aquelas talhas para mim. Eram talhas de 70 litros de água. Tinha talha que cabia até 120 litros. Para que servia? Todo judeu tinha aquela talha, normalmente uma, se a família é grande, duas, para ablução, para a limpeza das mãos. Então, para a limpeza do rosto. Toda vez que um judeu entra numa casa, ele primeiro se lava, como se fosse para se purificar, mesmo na sua própria casa. Então, ele sempre tinha aquelas talhas, que tinha um nome típico judeu. Eles fazem 6 talhas. Enche de água, Jesus pede que enche até a boca. Então, fica lá com água, são 100 litros, 6 talhas, 600 litros de água. E Jesus, após alguns minutos, já transformou a água em vinho. Mas era um vinho diferente, era provavelmente uma medicação para a alma, como hoje existe nas flores, as essências florais, que se transformam em medicação que dão ânimo, dão força, dão energia. Aquela água agora se transformou num vinho especial. Aí Jesus disse, pegue uma amostra disso que está na talha e leve para o mestre de sala. Está assim escrito no Evangelho, que quer dizer mestre de cerimônia. É o mestre de cerimônia. E eles foram levá-lo, ele experimentou, ele que cuidava de toda a festa. Falou, nossa, mas o noivo deixou o melhor vinho para o final, e na verdade ele que é o mestre de cerimônia que devia cuidar. Ele pediu para servir o melhor vinho no começo. Normalmente a gente deixa, as pessoas já estão mais embriagadas, a gente dá o melhor vinho no começo e o pior no fim. Ele percebeu que algo estava diferente. E daí a pergunta veio, a Jesus ele vai nos dar um outro grande ensinamento para nós nessa transformação da água em vinho. A água, o vinho que parecia ser o melhor, que foi trazido no começo, não era o melhor vinho. O melhor vinho foi o que Jesus ali transformou da própria água. Os ensinamentos dos profetas de Moisés não eram os melhores ensinamentos. Jesus viria trazer o verdadeiro ensinamento, a verdade absoluta dos ensinamentos de Deus. Que ele precisaria do Consolador para manter consolidado nos corações da criatura. Esse é o raciocínio. As bodas de Caná, transformação da água de vinho, essa é uma reflexão que nós podemos fazer. Jesus transforma a água em vinho porque ele era o melhor vinho. Quer dizer, ele era, os melhores ensinamentos vieram depois. Dali eles vão para Cafarnaum. Ali foi considerado o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. E Jesus então vai começar as curas que impressionam. E eu vou encerrar a reflexão dizendo o seguinte, está escrito no Evangelho, só João trata dessa morte, nenhum outro evangelista comenta. Ou se outro comenta, não está entre os 4 evangelistas. Diz assim, nas últimas frases, e os discípulos acreditaram em Jesus. Vejam bem, Jesus estava convidando, formando os seus discípulos. Eles não sabiam dos poderes de Jesus. Ali eles viram o primeiro poder de Jesus transformando água em vinho. Então eles dizem, e ali os discípulos acreditaram no seu mestre. Então Jesus não se importou de fazer a vontade da mãe, de não deixar o noivo, o parente da mãe ser constrangido, de iniciar sua tarefa uns dias antes, 3, 4 dias antes de quando iniciaria, porque ele fortaleceu a fé daqueles que iam seguir, dar a vida por ele lá no final. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Prezados ouvintes, a gente já vai estar encerrando o programa de hoje e já vou me despedindo, né, passando a palavra depois ao Miguel, mas agradecendo a todos vocês pela atenção, né, agradecendo a Deus pelo amparo recebido nessa manhã aqui no programa, desejando a cada um uma semana de muita paz, muita luz, e que tudo aquilo que aqui foi conversado possa ser refletido, pensado, né, para que a gente possa se tornar luz, né? E clarear mesmo, né, o caminho daqueles que vêm após nós. Que Jesus nos abençoe.
E lembrando, né, Teca, que esses programas, eles vão estar no YouTube, né, a partir de terça, quarta-feira. A nossa querida Ana, lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que coordena esse programa, tem colocado os programas na íntegra. Então, se vocês gostaram desse tema, faça a propaganda devida àqueles que estão no seu relacionamento, e aí vamos espalhando essa boa nova, né, Teca? Verdade. Um bom domingo a todos, uma semana de muita luz a todos, e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.